Olá, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pedcast. Eu sou Thiago Kojarowski, médico residente de pediatria, e esse é um espaço para falar um pouco sobre pediatria, com muita ciência, escuta e carinho. E hoje, nesse episódio super especial, nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que está presente em todas as casas que tem alguma criança. A gente vai falar um pouco sobre doenças respiratórias na infância. E para isso eu trouxe aqui uma convidada ilustre, uma especialista nesse tema, para a gente falar um pouquinho sobre pneumologia pediátrica, doutora Fernanda. Oi, doutora, tudo bem? Olá, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao Pedcast, uma honra tê-lo aqui comigo. Obrigada pelo convite. É um prazer falar de coisas tão boas. Né? Então, eu sempre falo que pneumologia ela é assunto o ano todo, né? Existem alguns períodos que ela brilha um pouco mais, por exemplo, ali no inverno, né? Mas todo ano é momento de falar sobre pneumologia, né? Mas antes da gente falar sobre pneumologia, necessariamente, vamos falar um pouquinho sobre você, né? Sobre nossa convidada de hoje. Conta pra nós, quando foi que você decidiu que você queria ser médica? Primeiramente, médica. Olha, eu acho que a medicina não foi assim desde pequenininha, mas eu já me via atrás, sempre gostei de cuidar, sempre gostei de ter esse cuidado, assim. Ao longo da vida estudantil, né, lá, fundamental e média, eu sempre gostei bastante de estudar e eu fui me identificando principalmente com a medicina. Eu sou a primeira médica da família, dos dois lados, então não tinha nenhuma referência, assim, Uhum. para eu me inspirar diretamente na família. Mas eu fui vendo que eu gostava muito do assunto, aí resolvi me dedicar para isso, né? Eu sou filha da Unioeste, me formei aqui no campus de Cascavel. Depois eu fiz pediatria no HU também, E a então pediatria? Sempre você quis pediatria ou surgiu depois? olha, a pediatria eu já tinha um pezinho desde o começo da faculdade. Eu Aham. estava sempre aberta, né? Não, vamos conhecer todas as especialidades, até porque eu não tinha contato, né? Mas eu vi que eu sempre tinha uma tendência às crianças. As crianças sempre Uhum. ia gostando. Aí eu fui eliminando ao longo da faculdade e pediatria estava sempre em primeiro lugar. Então, quando chegou a hora de escolher ele no fim da faculdade, eu já tinha certeza absoluta que era pedi. Perfeito. Então, para quem está assistindo, talvez não saiba, mas a gente primeiro forma em medicina, depois a gente faz uma especialidade e depois uma subespecialidade, né? Que Exato. no seu caso é a pneumologia. E a pneumologia? Já foi desde o início da residência ou em que momento que seus olhos brilharam ali para pneumologia? A pneumo foi na metade da faculdade. Ali eu tive um contato, da faculdade não, desculpa, Da da residência. residência, né, no segundo ano. Ali eu tive um contato um pouco maior, tanto ambulatorial. Pneumo dentro do hospital a gente tem, né, o ano inteiro, Uhum. seja com os pequenos, com os maiores, mas o contato mais específico foi do segundo, aí do terceiro ano da residência eu fui fazer um optativo, me apaixonei, falei, não, é isso que eu quero pra Olha só, vida. você fez optativo em pneumo. Fiz optativo em Que pneumo. legal. Foi aqui no Paraná? Não, foi lá no Rio Grande do Sul, no mesmo lugar onde eu escolhi para fazer a Olha residência, no só, Hospital depois de voltou para lá. Clínicas. Aham. Que legal. E o que você mais gosta na pneumologia? Assim, o que te encanta quando você fala da sua subespecialidade? Olha, o que eu mais gosto é que é um tema muito presente. Então, né, tanto desde os pequenininhos lá, da bronquiolite, até na verdade no neonatal, né, que pode ter Uhum. alguma manifestação pulmonar dos pequenininhos, até nos maiores, quando começa, né, a manifestar asma. Eu gosto muito, porque são sintomas que interferem muito na rotina da criança. E que quando a gente consegue tratar, quando a gente chega no tratamento adequado para aquela criança específico, melhora muito. Muda totalmente, né? Muda totalmente. Então, essa criança brinca mais, ela corre mais, ela estuda melhor, ela dorme melhor, a família vive melhor. Então, é assim, é muito satisfatório cuidar dessa criança. Uhum. Eu falo que antes de entrar na pediatria, a gente sempre estuda doenças respiratórias, né? Asma, enfim, pneumonia, todas as outras. Mas quando a gente entra na pediatria, é o nosso dia a dia, né? Uhum. Todos os dias, independente se é verão, inverno, outono, sempre você vai ter um caso, um asmático, uma infecção de vias aéreas superiores. Então, todo plantão você pega uma infecção respiratória, né? Eu acho que a pneumologia é, se não a mais, uma das mais prevalentes na pediatria, né? Sempre É, presente. e a gente, né, vai desde o do recém-nascido até o adolescente, né, até os 17 anos e 11 meses, que é até onde eu atendo. E tem de tudo, né? Então tem desde a doença aguda, a criança que nunca teve nada e vai ter um sintoma Uhum. agudo, até da doença crônica, da doença grave, que a manifestação é rara e são poucos especialistas que tratam, até daquela que
o pediatra vê todos os dias no consultório, então é muito Perfeito. abrangente. Certo, então nesse bloco agora a gente vai falar um pouco sobre alguns temas para descomplicar a pediatria, tá? Então eu falei para Fer que quando a gente vai conversar é para conversar livre mesmo. Se errar a gente volta e essa é a ideia do podcast. Então alguns pais têm muitas dúvidas sobre algumas infecções respiratórias, né? Hoje em dia com as redes sociais a gente tem acesso a tudo, Uhum. mas nem tudo é tão bom e nem todas as informações são verdadeiras, né? Então às vezes existe muito fake news, existe muito mito, né? Eu acho que esse é o momento para a gente tentar esclarecer, de uma forma simples, claro, Uhum. falando o que é, quais são as principais complicações, para a gente poder conversar um pouquinho sobre cada uma dessas condições, tá? Bora Então a lá. gente vai começar sobre algumas. Primeiro, eu acho que é muito comum a gente escutar no consultório os pais falando: doutor, meu filho está doente o ano inteiro, né? É muito comum ouvir isso, mas ele sarou da gripe faz um mês e está com gripe de novo. Então, na pediatria, é realmente comum essas infecções de repetição? Até quantas infecções a gente consideraria normal, doutora, num ano para uma criança? Olha, é muito comum, principalmente na primeira infância, né, ou a partir do momento que eles começam a ir para a escola. Por quê? Uhum. Porque aumenta a exposição. Né? Nessa época do ano que a gente está agora, inverno, junho, julho, aumenta a circulação de vírus e as pessoas ficam mais fechadas, né? Então, por Uhum. isso aumenta a quantidade de infecção. É normal, é esperado que uma criança nessa faixa etária ali, né, que frequenta a escola, de 2 anos até seus 4, 5 anos, tenha em média de 10 a 12 infecções virais respiratórias por ano. Pai Né? e mãe, anota esse dado que é importante. É importante, porque se você parar pra pensar que ele vai começar com o narizinho coçando, espirrando, aí vai tossir um pouco mais, às vezes faz uns 2, 3 dias de febre, melhora, 5, 7 dias começa a melhorar o nariz, aí intensifica a tosse umas 2 semanas, deu uns 15 dias ali desse resfriado. Uhum. Melhorou uma semana, na próxima ele já vai começar a ter sintoma de novo. Então, parece mesmo que tá o tempo inteiro. Uhum. Mas não, são ciclos, né? A criança melhora um pouquinho, pega outro, melhora um pouquinho, pega outro. Então, é esperado, né? É normal que uma criança nessa faixa etária tenha vários episódios de infecções virais leves. Uhum. O que eu não espero, né? O que sai do esperado? É quando essa criança começa a manifestar sintomas graves. Ah, todo mês está precisando ir para o pronto-socorro, usar antibiótico, usar corticoide, Uhum. ou chega lá, precisa fazer medicação, precisa ficar porque precisou de oxigênio. Aí não, aí a gente sai da média do que mais se repete para uma criança que precisa de uma atenção maior. Uhum. É muito comum escutar os pais falarem, né? Mas será que não é problema na imunidade? Será que não tem algum problema relacionado? Por que tem essa repetição? E infelizmente é algo que vai acontecer, né? Principalmente quando começa a ir pra escola, creche, aí é o que você disse, né? Tá recuperando de uma, já cai na outra e é aquele ciclo, É, né? faz parte da maturação do nosso sistema imunológico, né? A Uhum. gente não nasce pronto, mas a gente vai recebendo algumas ajudinhas ao longo do início da vida. Dentre elas, o leite materno, né? Para aquelas crianças que podem receber, para as que não conseguem uma alimentação adequada, com fórmula até o primeiro ano de vida, depois comida de verdade, e a Uhum. vacinação, que daí é indiscutível como elas são boas e o quanto elas ajudam a fazer com que esses quadros sejam mais leves. Pacote completo da proteção, né? Exato. Certo, agora falando sobre as doenças especificamente, vamos falar primeiro sobre a bronquiolite. A bronquiolite é o boom do momento, né? Sempre se fala, sempre se escuta sobre a bronquiolite, mas eu percebo que as pessoas sabem muito pouco sobre o que é a bronquiolite, né? É. Eu já vi, por exemplo, mães de filhos de 10 anos, meu filho tá com bronquiolite, né? Então eu acho que se escuta muito, mas as informações que chegam às vezes não é tão correta. Então vamos simplificar a bronquiolite em poucas, assim, poucas palavras, né, mais rapidamente. O que é a bronquiolite, quem ela afeta e quando eu devo me preocupar com a bronquiolite? Tá, então a bronquiolite é a bronquiolite viral aguda. Ela é uma doença viral que acomete especialmente crianças abaixo de 2 anos. Crianças abaixo de 2 anos, especialmente abaixo de 1 ano. Uhum. E é uma inflamação dos bronquíolos, que é a via aérea terminal. É lá dentro do pulmão, lá no finalzinho da via aérea. Tá? Ela acomete apenas essas crianças menores, então acima de 2 anos a gente obrigatoriamente não chama mais de bronquiolite, Uhum. tá?
E ela tem uma característica bem marcada, assim, de começa com sintomas leves de um resfriado, de nariz escorrendo, evolui para esforço, respiração mais acelerada, afunda às vezes, né? Sinais de Uhum. esforço, que é retração de furco, que é aqui em cima, que abaixa, que afunda, ou embaixo da costelinha. Pode durar uns 4 a 5 dias, esse período mais intenso, e depois ela tende a ir melhorando. Algumas crianças não evoluem tão bem. Algumas crianças Uhum. vão precisar de suporte ventilatório, respiratório nesse meio da doença. Mas é isso. Eu acho que é importante ressaltar também que nem toda criança vai internar por bronquiolite, né? Eu acho que, assim, eu já atendi muitas crianças no pronto-socorro que a mãe fala, mas a minha vizinha, a filha dela teve que internar, e da escola também. Mas vai depender de cada criança, né? Então, tem criança que vai ter a bronquiolite leve, outras mais moderada e grave. Então, nem sempre bronquiolite viral aguda é significado de É. internamento, né, doutora? A maioria das bronquiolites não interna, né? Uhum. Então, felizmente, né? Então, a maioria tem essas manifestações leves. Quando é que a gente precisa internar? Quando essa criança precisa de suporte. Quando ela, não, por causa da inflamação, ela não está dando conta de respirar direito, não está conseguindo mamar, então ela se atrapalha, tá respirando muito rápido que não consegue engolir, precisando de oxigênio, aí a gente vai dar o suporte conforme for necessário, né? Perfeito. Nesse meio de caminho pode ser que ela tenha alguma complicação e aí a internação fique mais longa, Uhum. mas geralmente é aí que tá a gravidade. Só para fechar sobre a bronquiolite, eu acho importante a gente falar sobre tratamento, né? Que bronquiolite não é igual a antibiótico, né? Não fala isso que a pneumo pira aqui. Mas é algo que a gente escuta muito, né, doutora? Ah, não, só vai melhorar se começar o antibiótico. E quando você fala para os pais, né? Talvez os pais que estão assistindo também se sentem inseguros do tipo, mas só tô fazendo lavagem nasal, né? Aham. Eu só tô lavando o nariz e dando dipirona. É isso? É isso, né? É É isso, suporte. exato. A bronquiolite viral aguda é causada por vírus. Então, não adianta eu dar antibiótico, que é um remédio que trata a bactéria, que mata a bactéria, para uma infecção viral. Pode ter uma complicação bacteriana? Pode. É comum? Felizmente não é Uhum. comum. Então, o tratamento é suporte, é lavar o nariz, é deixar essa criança, é facilitar para essa criança respirar. A melhor forma que a gente tem que fazer isso é lavar o nariz e controle de sintomas. Perfeito. Quem tá dizendo não sou eu, viu? É a pneumo, então não briguem com os pediatras. Tá, então vamos falar um pouquinho agora sobre, eu acho que é a estrela da pneumo, que é a asma, né? A asma é o dia a dia, acho que deve ser o seu dia a dia todos os dias. E, basicamente, o que é a asma, doutora? Quando eu vou suspeitar que uma criança possa ter asma? Tá. A asma é a doença da infância mais prevalente, né? Ela é uma Uhum, das mais comuns. Então, a asma é, por definição, ela é uma inflamação crônica da via aérea. E daí, geralmente, acomete os brônquios, que é a parte uhum, antes de chegar nos bronquíolos lá da isso. bronquiolite, né? Então, por isso que ela já sempre foi conhecida como bronquite, bronquite asmática. Uhum, Acho que antigamente o pessoal tinha um pouco de medo de falar asma, né? Parece que é uma doença mais, muito forte, mais né? forte do que a Uhum, bronquite asmática, né? Mas é essa inflamação crônica. Ou seja, aquele indivíduo que tem, aquela criança que tem, ela vai ter para o resto da vida. Então, a gente não cura a asma, né? Mas ela pode entrar em remissão em algum momento. E a principal manifestação delas, os principais sintomas delas, principalmente nos pequenininhos, né? Aquela criança que tem muita infecção e toda vez que tem essa infecção, chia o peito, fica cansada. Em vez de ser um resfriado que dura 5, 10 dias, 5, 7 dias, vai durar 10, 12, 14 dias mais arrastado, tossindo. né? Exato, você vê que não melhora, não melhora. Aquela criança que quando tá tudo bem, corre, vai correr, corre bastante, começa a tossir, ou fica cansada, cansa antes dos coleguinhas, né? Uhum, Ou, às vezes, alguns pais chegam a relatar, eu ouço o sibilo, eu ouço o chiado, né? Aquela aham. respiração ofegante, né? Daquela criança que não dá conta de fazer o que as outras crianças da mesma idade conseguem. Perfeito. E aí, quando a gente fala de asma, como você mesma disse, é uma condição crônica, né? E não é só um tratamento de uma semana que vai curar a asma. E aí a gente entra com as bombinhas, que para alguns é a estrela e para outros é um vilão, né? E aí eu acho que aí entra um mito muito importante também. Se escuta muito nas redes sociais que bombinha vicia, pais que não querem fazer o salbutamol, Clenil, porque acham que isso vai viciar a criança e que em vez de melhorar, vai piorar. Então vamos falar um pouquinho sobre bombinha. Bombinha não vicia, né, doutora? Bombinha não vicia. Bombinha, na verdade, é um dispositivo, né? A gente Uhum, chamou o dispositivo inalatório em spray de bombinha.
E existem diversos tipos de bombinha, né? A bombinha, quando o paciente chega pra mim e fala, eu uso bombinha. Acho que é a mesma coisa você chegar pra qualquer médico e falar, eu tomo um comprimido. Aham, aquele branquinho. Qual bombinha? Com qual remédio? Com que frequência? Pra que Sim. você usa? Então, dentro do dispositivo inalatório, a gente tem diversos tipos de medicação. Então, algumas crianças, elas podem ficar só com medicação de sintomas, que é o salbutamol, né? Que a Uhum. gente usa só para alívio de sintoma. Mas o salbutamol, ele não trata asma, não trata a longo prazo essa criança. Para tratamento, a gente precisa ver qual é a medicação mais adequada. E aí entra os equivalentes, né? O formoterol, Uhum. budesonida, o Clenil, o Flixotide, né? A Pra beclometasona. Então, tratar a causa de para verdade, tratar a né? causa, exatamente. Não adianta eu só apagar o fogo. Eu preciso tratar a Uhum. causa base do que está desencadeando todos esses Eu vi sintomas. um meme ontem, mostrando assim, era um helicóptero no meio de um incêndio jogando um baldinho de água, daí o salbutamol no pronto-socorro, né? Porque Exatamente. realmente ele vai ajudar no quadro agudo, mas não é a base do tratamento, né? É, Acho que isso é importante. inclusive, para crianças maiores de 6 anos, a gente já nem usa mais o salbutamol. Adulto, Uhum. então, pelo amor de Deus, não é mais para usar o salbutamol. Por quê? Porque além de não tratar, ele acaba atrasando o diagnóstico e o tratamento correto. Perfeito. E quando a gente fala das famosas bombinhas, também vem a sua ajudante ali, que a gente fala que é o espaçador, né? A gente Uhum. já conversou muito sobre o espaçador lá no hospital, né? E eu acho que é uma conversa bem importante. Eu acho que é importante a gente falar um pouco para os pais também qual é a importância do espaçador. Por que que eu preciso usar esse aparelho ali, né? Esse espaçador para fazer a medicação nas Uhum. crianças? O espaçador é um item obrigatório quando a gente fala de medicação em spray, né, na bombinha. Então, o espaçador, Ah, o espaçador e a bombinha, eles caminham juntos. A máscara do espaçador não propriamente dita, né? Então, não necessariamente. Então, para crianças pequenas, a gente precisa dele e precisa ter um espaçador que está funcionando, né? Uhum. Então, isso eu costumo dizer que a parte mais difícil de tudo isso do tratamento é fazer a técnica correta, porque eu preciso tirar um remédio de dentro de um dispositivo, da bombinha, e jogar dentro do pulmão da criança. Para isso que eu preciso do espaçador. Então, não tem como fazer o dispositivo direto na boca, não tem como fazer perto e tentar aspirar. Por quê? Porque a deposição pulmonar, o remédio dentro do pulmão, é o que me interessa. E sem o espaçador, essa deposição reduz muito, 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 muito. Eu acho perfeito isso até para os profissionais, colegas que estão nos assistindo agora, né, sobre a orientação, né, doutor? Eu acho que isso é a chave principal do tratamento, porque às vezes se faz a prescrição correta, mas aqueles pais vão para casa e não sabem ao certo como eles vão fazer a medicação. E a gente tá jogando medicação fora, né? E aí a Exato. criança não melhora, não melhora, e aí quando você pede para os pais mostrarem como eles estão fazendo, você descobre que eles estão quase usando como perfume, né? Então Exato. é bem comum. Uma das principais pontos de falha do tratamento é a técnica inalatória, é não usar a máscara certa, que encaixe certinho no rosto da criança, tá faltando as válvulas dentro do espaçador, que vem certinho quando a compra é desse jeito, é não agitar, né? Eu preciso agitar Uhum. antes de cada bombinha, de cada jato. E daí tem alguns pais que chegam e falam, nossa, mas ele vai ter que usar esse trombolho, esse espaçador pro resto da vida? Não! Depois a gente vai conseguindo tanto tirando a máscara quanto adaptando a medicação, né? A gente tem Uhum. outras medicações em outras formas de dispositivo, que não o spray, né? Tem o pó seco, tem o discos, então tem vários dispositivos que eu posso substituir a bombinha. E mesmo assim está tratando ele muito bem. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho agora sobre pneumonia, que é outra estrela também, né? Pneumonia, eu acho que não tem uma enfermaria pediátrica que não tenha, né, um caso de pneumonia. E eu acho que uma das dúvidas principais é quando a gripe pode ser uma pneumonia, porque é muito comum. Ah, meu filho já tá com gripe há 5 dias, eu acho que é uma pneumonia. A pontada de pneumonia, né? Que é Vontade. clássico ouvir isso. Então, quando a gente vai suspeitar, doutora, que pode ser uma pneumonia e não só um simples resfriado, uma gripe? Tá. Pneumonia, pneumonia. Não tem pontada de pneumonia, não tem começo de pneumonia, não tem sujeirinha. Ou é Uhum, uma pneumonia ou não é uma pneumonia. Existem diversas formas de pneumonia, né? A mais conhecida, a mais temida é a pneumonia bacteriana, né? Mas também existe a pneumonia viral. Então, depois de uma gripe, de um resfriado, de uma gripe, né? Então a criança tá lá com sintomas de via aérea superior, né? Nariz correndo, tosse, dor de garganta, febre, e não está melhorando.
claro, o ideal é, né, com 2, 3 dias de febre, sempre ser avaliado pelo seu pediatra. Não está melhorando. O que é essa não melhora? Então, persiste com febre, tem sinais de esforço, então a criança que está respirando mais ofegante, nem necessariamente ela vai estar com esforço para respirar, né, afundando as costelinhas, mas vai estar com aquela respiração mais pesada. Pode ter queda de saturação, aquela face de uma criança mais doente, mais acometida, isso é muito comum. Com a respiração mais acelerada. Então, essa criança precisa ser avaliada por um pediatra ou pelo médico que for assistente dessa criança, né? Eventualmente, uma gripe pode evoluir para uma pneumonia viral. Ela vai ter um pouco desses sintomas, mas mais leve, né? Geralmente, essa criança não está tão prostrada, mas na ausculta, quando a gente examina, tem crepitante, mas não tem outros comemorativos da pneumonia bacteriana, né? Então, não necessariamente toda pneumonia precisa de antibiótico. Se for uma pneumonia viral, eu posso tratar com os sintomas e ir acompanhando essa criança. Mas é muito importante quando... Isso eu digo para todos os pais de paciente. Você precisa conhecer o teu filho. Claro, na hora da febre é tudo de ruim. A criança vai estar muito prostrada, vai estar muito chorosa. Não é parâmetro, É né? tudo de ruim, né? Não é um parâmetro. Então, medica teu filho para febre. Baixou a temperatura, tá? Como é que ele tá? Ah, tá serelepe, tomou lá seus goles de água, seu chazinho, comeu uma coisinha, porque não vai estar comendo tão bem também. Mas tá bem, tá brincando. Beleza. Ah, não. Passou a febre, mas tá lá largado, não sai da cama, tá muito prostrado. Essa criança precisa ser avaliada, porque realmente pode ser que a infecção dela complicou com uma pneumonia. Ou o contrário, né? Às vezes começa direto assim. Né? Então, não tem nenhum pródromo viral, não Já começa... abre o quadro direto. Exato, é uma pneumonia bacteriana que começou como uma pneumonia bacteriana. Então, ele vai ter esses sintomas desde o começo. Perfeito. Uma coisa que eu queria falar que eu acho que é importante também é sobre a evolução de exames de imagem. Eu acho que isso também é uma polêmica grande, né? Os pais, então, estão tratando uma pneumonia, às vezes internado, e aí o pai e a mãe, eles querem ver aquela radiografia linda, né? E a consolidação desaparecer de lá. Então, como a doutora falou, quando tem uma pneumonia, de uma forma mais simples, existe uma mancha ali no pulmão, que a gente chama de consolidação, né? E que ela demora para desaparecer, né? Então, é normal a gente ter uma radiografia ainda com aquele achado por algum tempo, né, doutora? E ela não é o parâmetro para dizer se a criança melhorou ou não, né? Com certeza. Eu não preciso e não devo esperar a melhora radiológica, né? Esperar o raio-x ficar bonito para dar alta ou para parar de tomar um antibiótico ou alguma coisa parecida. O raio-x, a imagem do raio-x pode levar de 2 a 3 meses para normalizar. Olha só. Tem crianças, a depender do tipo de pneumonia, né? Porque tem algumas pneumonias muito extensas, com necrose, que faz pneumatocele, que é como se fosse um buraquinho de ar ali dentro do pulmão, ou alguma pneumonia que precisa, né, ser drenada ou ir para cirurgia, às vezes pode levar até 6 meses para normalizar esse raio-x. Então, e tem que fazer raio-x de controle? Não precisa. O principal controle, o principal parâmetro para o que está internado, geralmente a gente usa o exame de sangue, né? Mas é a criança, a clínica, né? Então, tudo que o mais importante é ver essa criança melhorando clinicamente. É o estado geral que vai nos dizer a evolução do quadro, né? Exato. Perfeito. Então, para terminar rapidinho, vamos só falar bem rápido sobre isso, rinite e sinusite, que acho que é outro clássico, né? Que a gente escuta muito, não só na pediatria, mas na medicina em geral. E qual que é a diferença, doutora, entre ambas, rinite e sinusite? De uma forma simples para explicar para a galera. Qual é a diferença das duas? A diferença maior é onde elas estão na face, né? Então, a rinite é a inflamação do nariz. A sinusite é a inflamação dos seios da face, né? A gente tem buraquinhos, caverninhas de ar na testa, aqui atrás no maxilar. Por quê? Porque senão, se fosse tudo osso, a cabeça ia ficar muito pesada, né? Então, na sinusite, esses seios da face estão inflamados. Na rinite, o nariz, né? Dentro tem tem a concha, tem várias estruturas dentro do nariz, tem essa inflamação. É muito comum em resfriado, né? Vamos colocar o quadro mais comum, resfriado. Não, evoluiu para uma sinusite. Existe a sinusite viral, que é o quê? Esses seios também inflamam, né? Lá também tem mucosa, igual a gente tem na boca, no nariz, inflama, aumenta a quantidade de secreção e junta a secreção nesses seios, dá aquela sensação de cabeça pesada, daquele catarrão escorrendo lá no fundo da garganta. Isso é uma sinusite, que não necessariamente precisa de tratamento com antibiótico. Inclusive, a maioria não precisa de antibiótico, né? O que é importante, e puxando a sardinha para pneumo, meu filho não tem
de vez em quando sibila, de vez em quando chia o peito, ou tá tossindo, e tem uma rinite que não tá sendo tratada. Hoje em dia, a gente já sabe muito bem do conceito das vias aéreas unidas. Então, não é o nariz aqui e o pulmão lá. Tudo é um Então, conjunto, né? exato. Então, um pulmão muito bem tratado com uma rinite sem tratar, a gente descompensa o pulmão. E o contrário também. Trato muito bem a minha rinite, mas não tô tratando a minha parte respiratória. Tenho tosse, mas não trata. Vai piorar o nariz também. Então, precisa ser tudo tratado. Essa criança precisa ser vista como inteiro, né? Eu sou pneu, mas eu não olho só pro pulmão. Eu olho pra criança como inteiro pra melhorar tudo. Então tá. Tem mais uma polêmica sobre isso, mas eu vou deixar lá para os mitos e verdades. Nada. Então tá, a pneumo é uma área gigantesca, né? Igual a gente conversou. É impossível a gente falar sobre tudo, mas acho que a gente tocou nos principais, né? Eu acho que sim. Nos pontos das estrelas ali dentro da pneumo, a gente conseguiu falar um pouquinho, né? Não dá para falar tudo, infelizmente, mas acho que deu pra gente falar um pouquinho. Agora tem um bloco do podcast que eu gosto de chamar na prática. Então, a gente colocar um caso clínico de um paciente para os pais que estão em casa assistindo, para os estudantes de medicina, médicos, colegas também, né? Para que possam entender um pouco mais tudo aquilo que a gente falou e a gente poder fazer com que isso seja um pouco mais prático, tá? Então, o primeiro caso que eu queria trazer é uma criança de 1 ano com febre de 38,7, coriza e tosse. Começou, tem um dia, esses sintomas. O que a gente precisa falar para os pais de sinal de alerta? O que o pai precisa prestar atenção, o pai e a mãe, para levar essa criança para o pronto-socorro? E como nós falamos antes, uma febre com coriza e tosse não necessariamente é uma emergência, né? Mas nós temos que orientar os pais a, se aparecer isso, leva para o pronto-socorro, né? Se aparecer isso, é uma complicação. Então, de uma forma geral, o que você diria para esses pais? Quais são os sinais de alerta para tomar cuidado com essas crianças? Primeiro ponto, baixou a febre, teu filho tá bem? Se tiver bonitinho, serelepe, ótimo. Tá ruim, mesmo no primeiro dia de febre, tá muito prostrado, tá muito amoadinho, precisa ser avaliado. Segundo, baixou a temperatura. Lembrem-se, na febre é tudo de ruim. Febre é tudo de ruim. Nada fica bom com febre. Baixou a temperatura, a criança tá ofegante, tá afundando nas costelinhas, mesmo que seja pouco, ou tá afundando aqui em cima e não melhora, precisa procurar um médico, precisa o pronto-socorro ou marcar a consulta no dia com seu pediatra. A criança, agora é muito comum todo mundo ter oxímetro em casa, né? Mas você percebe que a criança não tá rosadinha. Você olha, ela tá com aquela... É estranho, às vezes é um pouco fora de parâmetro, eu não sei descrever exatamente isso para um pai e pra mãe, mas é aquela criança que tá com a cor feia, sabe? Que você olha pra ela, Tá não, pálido. tá pálido, tá desbotado, sabe? Quem tem oxímetro em casa, eventualmente pode estar lá saturando 90, 91, precisa de avaliação urgente. Acho que essas são as principais. Não tem isso agora, mas passou 2, 3 dias de febre. Se tá bem, marca a consulta com o teu pediatra. É importante levar pro pediatra, né, para ser avaliado. Não consigo. Aí leva no pronto-socorro. Tá? Eu acho que é importante também que é uma grande confusão, eu percebo, a questão da respiração mais abdominal ali, principalmente nos bebezinhos, né? É muito comum. Então o pai chega e fala, não, aqui me falaram que se a barriga movimentasse muito, era sinal de alerta. E na verdade é a retração, né, doutora, que é o esforço, a costelinha afundando, mas a barriguinha movimentar um pouquinho mais, isso é normal, esperado até pela idade, esperado, né? exato. Por isso que eu acho muito importante conhecer a tua criança, né? Quem tem um bebezinho em casa, deixa peladinho em cima da cama e olha lá, ele mexe, ele respira. Pra ver o normal, Ele né? respira com a barriga, né? Eventualmente tá chorando, vai fazer mais força, vai movimentar mais. O esforço ventilatório é quando afunda para baixo das costelinhas, né? E isso persistente, né? Porque tem criança que tá com o nariz trancado, faz um pouquinho de esforço. Então, lava o nariz, tira a catarreira dessa criança e olha de novo. Melhorou? Ótimo. Não melhorou? Ou pronto-socorro pediátrico. Perfeito. Segundo caso, então, vamos falar sobre a temida tosse. A tosse acho que é o motivo de consulta de 70% das crianças, né? Então, uma criança que tá com quadro aí de tosse há 3 semanas, doutora, uma tosse arrastada, mas a mãe fala que tá brincando, tá comendo, não tá com febre, teve um resfriado, uma gripe há umas 2 semanas atrás, ficou bem, tá ótimo, tá pulando, tá quebrando todo o consultório, mas tá com essa tosse. E aí, o que que a gente diz pra eles? Isso é esperado? Eu tenho que investigar? Eu tenho que tratar com antibiótico essa tosse? Explica aí pros pais sobre essa tosse, que eu acho que esse é um dilema bem importante, né? É bastante. Assim, tosse há 3 semanas não é normal, tá? Então a gente precisa investigar isso. O que é normal?
É aquele resfriado, né? Nariz escorrendo, fez tosse, ficou meio encatarrado, nariz trancado, tossiu uns 7 a 10 dias e já tá melhorando, né? Aquela coisa, hoje tá melhor que ontem, que vai estar melhor que Uhum. amanhã. Tosse persistente, com ou sem febre, com ou sem catarro, com ou sem limitação, precisa ser investigado. Por quê? Pode ser que essa criança esteja sibilando, pode ser que essa criança esteja chiando e isso esteja desencadeando a tosse. Pode ser que essa criança tenha mesmo uma sinusite, e aí a gente Uhum. vai ter medidas específicas para aquilo. Pode ser que seja uma sinusite viral, que geralmente é o principal, mas enfim, pode ser uma bacteriana, que daí talvez precise de antibiótico. Pode ser que essa criança tenha uma outra infecção que não chega a fazer febre alta, todo aquele quadro da pneumonia que a gente comentou, mas que precisa de tratamento específico, tá? Eu gosto de dizer que, assim como existe, a gente precisa investigar as tosses, porque não existe uma causa só. Quando a gente junta todas as tosses num pacote só, a gente usa o xarope para tosse, né? Uhum. Se fosse bom, não ia ter uns 500 na farmácia, né? Então, dei um xarope para tosse e não melhorou. Não é plausível, porque provavelmente não está sendo tratado adequadamente. Para a gente tratar adequadamente, a gente precisa conhecer o histórico dessa criança, conhecer o antes, o durante, Uhum. o que está acontecendo e daí tratar especificamente. Perfeito. Então a tosse sempre é uma queixa, né? Eu acho que sempre continuará sendo porque irrita, tipo, deixa a família muito preocupada, né? A Uhum. tosse, a persistência da E tosse. incomoda, né? Dorme Aham. mal, não come. Então, por isso que precisa de uma atenção especial para resolver isso. Perfeito. Então, tosse persistente, procura pneu pra gente resolver. Bom, agora vamos para uma parte um pouquinho mais descontraída, que a gente vai falar sobre mitos e verdades na Muito bom. pneumologia, tá? Vou falar algumas coisas que é bem comum. Avós que estão assistindo, não se sintam ofendidas, porque eu acho que a maioria das frases aqui são frases faladas por mãe, vó, enfim, que a gente sempre escutou, mas que eu acho importante a gente, nesse espaço, trazer ciência, né? E falar o que é verdade e o que não é tão verdade assim, tá Aham. bom? Vamos lá. Primeiro, então, catarro verde sempre significa bactéria. Isso é verdade, mito ou verdade? Mito, Mito. completamente. O catarro, ele tem a sua evolução, né? A secreção que tá saindo. Então, o melhor remédio para catarro é lavar o nariz. Bota o catarro para fora, seja para fora, seja engolindo. O importante é tirar ele do nariz para não facilitar uma infecção secundária que não é tão importante, mas principalmente para parar de incomodar. Perfeito. Segunda, criança que toma chuva fica gripada. E aí, essa é mito ou verdade? Essa é polêmica, hein? Você vai se comprometer. Ai, deixa eu tomar uma chuva, mas bota a roupa depois. Não, Vamos equilibrar. isso é mito. A chuva, o frio, o sereno não dão resfriado. Claro, às vezes essa variação de temperatura pode desencadear uma hiperreatividade do nariz. Isso é Uhum. verdade. Aí os avós estão certos, tá? Que você fala, mas nossa, tomou sereno e ficou com o nariz correndo. Realmente, pode dar. Agora, o resfriado, a gripe, é causada por vírus. Então, se você tomar chuva junto com uma galera que tá gripada, provavelmente vai ter gripe também. Perfeito. Deixa eu tomar um banho de chuva, é tão bom, né? Depois seca bem e dá um chá quentinho. Ar-condicionado é outra polêmica que a gente sempre escuta, né? Eu sempre escuto isso. Ar-condicionado faz mal? Ar-condicionado piora quadro respiratório? Ar-condicionado sujo piora o quadro respiratório, Perfeito. né? Então, assim, pode, com certeza pode usar ar-condicionado. Tem dias que não dá, tá muito quente ou muito frio, então Uhum. tem que usar o ar-condicionado, mas ele tem que ser limpo. Então, pelo menos uma vez ao ano, precisa fazer aquela manutenção completa, Uhum. né? Que aquelas empresas especializadas fazem. E pelo menos todo mês, vai lá, abre ele, tira aquela gradezinha e lava. E daí varia de lugar para lugar, né? Tem lugar que Uhum. circula mais poeira, tem outros que tem menos. Mas a manutenção é o principal ponto do ar-condicionado. Perfeito. E essa daqui é bem de vó, tá? Mel ajuda na tosse? Essa eu te Avós, compliquei, né? vocês estão certíssimas. Pode continuar Perfeito, com o ponto mel. pra vó. O mel é uma substância que tem comprovação científica de que Olha ajuda na só, tosse. muito Isso legal. sim. Então, aquela tosse, principalmente após viral, né? Depois aquele resfriado que tá incomodando, que tem secreção, ajuda 2 colheres de mel, 2 colheres rasas, assim, uma colherzinha maior, ajudam na tosse. Então, mel tá liberado. Encaminha esse vídeo pra vó que ela vai amar escutar, né? Certo. Ó, eu acrescentaria aí se leite aumenta a secreção.
Ah, essa daqui era uma das Era, que tá aqui, tava aí? inclusive. Ah, então eu me atropelei. É mito, tá? Leite não dá secreção, não dá. A não ser que seja uma criança que tenha PLV e que daí vai Uhum, ter outras reações. Mas leite não faz. Não dá asma, leite não aumenta catarro, leite não piora uma inflamação, seja um resfriado, seja uma crise de asma. Então, tá liberado. Claro, não é pra só mamar, né? Então, crianças uhum, grandes têm que comer, mas pode tomar o leitinho, tá tudo certo. perfeito. Vitamina C. Você escuta muito sobre vitamina C, né? Uhum. Vitamina C evita gripe, mito ou verdade? Mito, mito. Não, não. A vitamina C não tem nenhuma evidência ainda de que ela tem esse benefício. Eu costumo dizer para os pacientes para as mães, que tem que comer bem. Então, Uhum. tem que comer arroz, feijão, carne, salada, Que ela vai estar fruta. presente lá, né? Exatamente. É isso que vai fazer com que essa criança tenha quadros mais leves, né? Infelizmente, não tem como evitar o contato com o vírus, mas se tiver, vão ser quadros mais leves. Eu acho que não só a vitamina C, mas todas as vitaminas, hoje em dia tem se procurado muito a vitamina encapsulada, né? Então me dá Uhum. remédio, me dá medicamento. E na verdade é a rotina, né? O básico que funciona todos os Exato. dias. É ofertar para o seu filho o melhor que a gente tem disponível, que é comida de verdade, né? Claro, a gente vive numa sociedade que eventualmente a gente precisa de um industrializado, Uhum, mas assim, prepara e congela. Acho que cada um tem que olhar para sua rotina e ver qual a melhor forma de aperfeiçoar ela. Seja perfeito. congelado, seja batido, seja oferecendo em diversas apresentações a fruta, né? A gente sabe que tem criança que come melhor, tem criança que é terrível para comer coisas diferentes. Mas o importante é ir oferecendo e não cair na tentação de dar o mais fácil, né? Perfeito. Outro que eu queria saber se é mito ou verdade, e acho que todo mundo tem essa curiosidade sobre corticoide. Corticoide sempre faz mal. Mito ou verdade, doutora? Mito. Mito, muito bem. Corticoide, né? O mais famoso é a prednisolona, né? Que é muito usado. É uma medicação excelente. Ele é muito bom. Ele é um anti-inflamatório muito potente, tá? Só que ele é reservado, deveria ser reservado o uso dele para casos específicos. Então, Uhum, crianças que estão com esforço para respirar, estão precisando de oxigênio, que estão internando lá no pronto-socorro, e não para qualquer tosse que a gente está uhum, tendo, né? Até porque se for dar para tosse, a cada 2, 3 semanas vai ter que vai estar tomar com corticoide. corticoide. Qual que é o problema do corticoide? Ele é uma medicação potente, então ele tem efeitos acumulativos muito ruins, né? Efeitos sistêmicos, né? Que se dá pela boca, vai para o Uhum, corpo inteiro. E efeitos ruins, quando o uso exagerado a gente já sabe que é 2 vezes por ano, né? Então, crianças que usam a prednisolona é o mais comum, né? Mas tem ah, a dexametasona, uhum. não vou falar os comerciais aqui, É. mas enfim, o COID-D, que é o mais famoso, né? Predzinho, enfim, então, que tem lá o hidrocortisona, dexametasona, E é toda a família toda a zona. folhinha das zonas, ele pode fazer glaucoma, pode fazer aumento da pressão intraocular, ele faz osteopenia, né, que são os ossos vão crescendo mais fracos, então essa criança daqui 2, 3 anos cai e quebra o braço. É comum, é normal cair e quebrar o braço? Pode ser, mas é uma criança que tem uma tendência maior a fraturas, Uhum, e fraturas bobas, né? Eu tive uma paciente com 10 anos, depois de usar por muito tempo corticoide, ela caiu da cadeira e quebrou o baço. Não é esperado que uma criança uhum. quebre o baço tão fácil assim, né? Então ele tem uns efeitos cumulativos muito ruins. Eu reforço mais uma vez, ele é bom? É excelente, quando indicado. Mas uma criança que é bem tratada não vai chegar ao ponto de ser indicado com tanta frequência. Quando a gente tá no pronto-socorro e fala a palavra corticoide, tem pais que se negam, né? Eu já Uhum. vi isso. Não, não quero dar corticoide porque faz mal. E hoje em dia tem vários estudos, a gente estava até discutindo um esses dias, que o uso pelo tempo determinado não vai fazer mal, né, doutor? Assim como todos os medicamentos. O problema é usar quando não precisa e usar pelo tempo incorreto, né? Então, a criança fazer um ciclo de 5 dias não vai fazer ela quebrar um braço, né? Agora, ela usar uma vez por mês, 5 dias durante todo o ano, isso vai fazer mal, né? Então, Exatamente. acho que é importante a gente desmistificar isso também, né? Porque quando se escuta corticóide, sempre tem medo e não quer, né? Existe uma resistência muito É, grande. não nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo, né? Então, Exatamente. é bom quando bem indicado. Não precisa, não usa. Ah, estou precisando, mas ele precisa usar todos os meses. Opa, então aí tem alguma coisa errada. Aí Então a tem um gente problema. precisa investigar melhor essa criança, tratar a complicação dela, a doença dela de base, para ela não precisar. Perfeito.
Lavagem nasal não pode ser feita todos os dias. Mito ou verdade? Mito. Vamos lavar esse Essa nariz. daqui é boa a gente falar, né? Porque é o nosso maior aliado, a lavagem nasal. É. Lavar o nariz é fácil, é simples, é barato, né? Tem as formulações de soro caseiro lá que dá para ser usadas e é muito efetiva. Por quê? O nariz é grande, né? Lá dentro a gente tem um espação, que é justamente para isso, né? O nariz limpa o ar, aquece o ar para ele chegar bem no pulmão. Acumula muita secreção. E criança pequena, quanto menor, maior, é a respiração nasal. Então, essa criança tem muita dificuldade de respirar pela boca. Até a gente, quando a gente fica respirando pela boca, incomoda, né? Essa criança tem muita dificuldade, muito, muito incômodo. Então, eu limpando o nariz dela, eu liberando para o ar passar, vai melhorar muito a vida dela. Perfeito. Eu já atendi paciente de 2 aninhos que, uma fofura, vai lá, pega o frasquinho e faz, né? E eu falo pros pais, tem que virar rotina como escovar os dentes, né? Então, se virar rotina, lavar, não vai ser aquele terror todas as vezes, né? Mas Exato. tudo aquilo que é estranho pra criança vai ser difícil. É. Então, se a gente fazer virar rotina, acho que fica mais fácil, né? É que tem muitos pais também que têm medo, né? Aham. E geralmente, ou que já fizeram, não gostaram enfim, não querem fazer no filho. Mas o mais importante é fazer certo, né? E acho que a Sociedade Brasileira de Otorrino tem alguns vídeos, então sempre procurar em lugares certos, tá? Não vamos procurar, porque eventualmente tem umas bizarrices na internet. Tem. Mas tem, até a colega daqui, a Natália Miolo, que é otorrino também, tem alguns vídeos explicando como lavar o nariz, Perfeito. isso é muito bom. Então, fazendo a técnica correta, vai dar certo, com certeza. E adaptar, né? Tem gente que prefere a seringa, tem gente que prefere, já consegue na garrafinha, gosta da garrafinha. Hoje em dia tem várias opções, né? Tem até forma de desenho, enfim, bichinhos. Tem chaleirinha, Aham. tem de tudo. Tem Facilita a da vida. patrulha canina, Então, o importante é limpar esse nariz para que essa mucosa fique livre dessa secreção e consiga desobstruir a criança que consiga respirar bem. Perfeito. Tem mais algum mito ou verdade que você gostaria de falar? Acho que da minha lista foram todos. A gente falou já que bombinha não vicia, né? Tava aqui, mas como a gente A conversou gente antes, comentou né? antes, acho que isso é muito importante. E acho que é Ah, isso, tinha né? outro. Que eu nem coloquei aqui, mas eu lembrei agora. Paciente asmático não pode fazer atividade física. É verdade. Mito Isso é ou muito verdade? bom. Essa é muito boa. Mitíssimo. Nem existe essa palavra, mas totalmente Muito mito. Criança asmática pode, não só pode, como deve fazer exercício físico, tá? Mas o meu filho tem asma e ele cansa pra fazer exercício. Aí o problema é meu. Aí sou eu que tenho que resolver esse problema, tá? Criança com asma bem tratada é uma asma controlada. Uma asma controlada é vida normal. Vai correr, vai brincar, vai pular, vai tomar chuva de vez em quando, vai ficar gripado de vez em quando e tem que ter a vida normal, tá? É importante que a asma não limite ele em hipótese alguma. Perfeito. Acho que agora sim foram praticamente todos. Então agora, essa parte do podcast eu chamo de bate-bola, tá? Então aqui a ideia, eu vou fazer uma pergunta, você responde com uma palavra. A gente vai fazer mais direto, tá? Tá. Se der branco, a gente para e pensa um pouco, não tem problema. Tá bom. Uma palavra só. Só uma palavra. Uma, duas. Tá. Um medicamento usado mais do que deveria, na sua opinião? Prednisolona. Perfeito. Um exame muito pedido sem necessidade. Polêmica, assim. Alergias. Boa. Exames de alergia. Perfeito. Bombinha em uma só palavra. Pra você. Qualidade de vida. Boa. O sinal de alerta que nenhum pai deveria ignorar quando a gente fala de sinais respiratórios. Esforço respiratório. Perfeito. Esforço. Um conselho que você acha que... Essa pode ter mais palavras, tá? Que você acha que mudaria a saúde respiratória das crianças do Brasil. Um conselho que você falaria, olha, isso aqui é básico, mas eu acho que melhoraria muito a saúde respiratória das crianças. Pode ser desde a base mesmo, algo que você acha que poderia mudar, sabe? Que você vê que... De tratamento, você diz? de tratamento ou até mesmo de prevenção. Eu acho que higiene é uma boa também, né? Eu acho que talvez ensinar as crianças desde o começo seria uma boa prevenção, que a gente parte desde o início, né?
Repete a pergunta. Um conselho que você daria para mudar a saúde respiratória das crianças, lá da base, que você acha que é algo essencial para mudar a saúde respiratória das crianças. Comida de verdade. Olha, boa. Eu acho A que base de a tudo, base, a antes de base. qualquer coisa, né? Aham. Eu acho que sim, acho que comer bem, de qualidade, e não é coisa cara, é comer comida de verdade ajudaria muito. Perfeito. O que mais te orgulha em ser pneumopediatra? Essa pode usar várias palavras, tá? Essa eu solto. É, ver o quanto que eles ficam bem. Eu acho que tirar a limitação de uma criança é o que mais me traz satisfação, porque o tratamento liberta de muitas amarras. De não poder fazer isso, de não dormir bem, de não poder estudar direito. Então, eu acho que uma criança bem tratada, ela toma posse do futuro dela, entende? Então, Perfeito. ela consegue fazer aquilo que ela precisa fazer para se tornar um adulto saudável e atingir o potencial dela. E é permitir a criança ser criança, né? Exato, exato. Criança não tem que dormir mal. Dormir mal, nem adulto deveria, né? E é Aham. tão ruim quando a gente dorme mal. Imagina uma criança dormindo mal a infância toda. Então não tem cérebro que se desenvolva adequadamente sem ter uma respiração adequada. Perfeito. Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma realidade que está mudando muito, principalmente falando de pneumo, né? Uhum. Antigamente, alguns anos atrás, era muito raro ter uma pneumopediatra. Não que hoje seja muito comum também, né? Vocês são raras ainda, mas eu acho que vem se tornando um pouco mais comum essas subespecialidades. Isso é muito Uhum. legal, né? É. Porque antigamente, asma era tratado ou pelo clínico ou pelo pediatra. Não que a gente não saiba e não tenha que saber tratar, né? Mas ter um especialista só naquela área é perfeito, né? Então, eu acho que hoje as famílias estão aí recebendo um grande presente, porque estão tendo a chance de consultar com esse especialista, de aprender um pouco mais sobre essas É. doenças, né? Uhum. Claro que, infelizmente, não é realidade ainda, né? Eu, por exemplo, sou do Paraguai e lá a pneumologia pediátrica é uma realidade bem longe ainda pra Uhum. gente, né? Tem pouquíssimos, na região que eu moro nem tem. Então precisa sair para outra cidade, inclusive para outro país, vir para o Brasil procurar esses Uhum. especialistas. Mas eu acho que aqui na nossa região a gente tem começado a melhorar um pouco essa visão de especialistas, né, doutora? E assim, o pediatra é parte fundamental desse Uhum, processo, né? Então, toda criança merece ter um pediatra para ver ela como um completo. E daí, quando a gente parte para um problema respiratório específico, eu venho para somar o pediatra, uhum. né? Complementar, né? Exato. Então, para ajudar a otimizar o tratamento dessa criança, olhar especificamente para pulmão, para via aérea, para conseguir melhorar toda essa parte e ajudar o pediatra no demais que fica, né? Então, o Brasil, em alguns pontos, né? Aqui a nossa região tem crescido muito nesse ponto e é muito bom, porque a gente consegue ofertar uma qualidade de saúde melhor, né? Uma assistência melhor, mais completa. É não se satisfazer com o que tem, né? Com o Uhum. que dá o básico. É conseguir melhorar e tratar essa criança como por completo. Perfeito. Eu gosto sempre de terminar o podcast e estou implementando a partir de hoje, tá? Pra gente finalizar, se você pudesse agora, nesse momento, gravar um áudio lá no WhatsApp pro pai, pra mãe, pra gente falar sobre tudo que nós conversamos aqui. Como você resumiria esse áudio? Pais, não tolerem os sintomas dos filhos de vocês. Caso tenha cansaço, esse esforço, se você percebe que a sua criança está sendo limitada por algum sintoma respiratório, procure ajuda. A gente precisa olhar para nossas crianças e ofertar o melhor potencial que a gente tem, seja com uma alimentação boa, com uma nutrição boa, quanto com medicações que vão fazer ele se desenvolver melhor. Eu cuido de criança para ter um adulto muito inteligente, saudável e que será muito, muito bem formado. Então ele tem que explorar todo o potencial da vida dele.
não se contentem com o que vocês têm. Vão atrás, que o filho de vocês é a melhor preciosidade que vocês têm. É sucesso. Perfeito, o tempo voa, né? Você viu? A gente vai conversando, nem percebe o tempo passando. Mas é isso, acho que deu pra gente conversar um pouco sobre tudo, né? A gente passeou por vários assuntos dentro da pneumologia. Muito obrigado de verdade por ter aceito o convite. A gente tá planejando isso desde novembro do ano passado, né? Ai, mas que bom que deu certo. Finalmente deu certo e muito obrigado. Fiquei muito feliz em ter você aqui. Obrigada. E você também publica coisas lá no Instagram, né? Eu vou Sim. deixar na descrição do vídeo seu @ pra galera ir lá te seguir também. Sim, coloca lá que sempre tem informação. E se tiver alguma dúvida, né, a gente não falou alguma coisa, dá pra me mandar lá no Instagram ou comentar embaixo do vídeo que a gente vai conversar. Perfeito, então. Então é isso, dessa forma a gente vai finalizando o episódio de hoje do Pedcast com a doutora Fernanda, pneumologista pediátrica. Espero que tenha tido muitas informações boas para vocês aí dentro de casa, porque afinal de contas a missão aqui é isso, levar informação boa para dentro da sua casa. Até o próximo episódio, tchau, tchau.